A expectativa nossa das coisas é capaz de acabar com a nossa vida. Isso é um fato. Oi, eu sou a Amanda. Então, qual é a ideia disso aqui que eu tô fazendo agora, nesse momento? É falar, ficar tagarelando sobre a vida, falar da coisa que eu mais tenho propriedade no mundo, minha própria existência. A ideia é fazer isso enquanto eu tenho que fazer coisas que eu já preciso fazer. Então, eu tenho que pintar uma unha, se eu tenho que fazer uma skincare, se eu tenho que me maquiar pra sair, se eu tenho que emitir uma nota fiscal, eu vou fazer isso aqui, conversando com vocês sobre algum assunto, sobre algum ensinamento que eu aprendi na minha vida ultimamente. Eu não me comprometo a acertar, mas eu me comprometo a fazer você sair daqui minimamente reflexiva sobre algum assunto. Eu estou no ano de casamento e eu sempre tive uma expectativa sobre o momento da minha vida que eu ia casar, que era tipo assim, uau! Eu jurava que ia ser o melhor momento da minha vida. Eu jurava que os astros iam se alinhar, que todas as pessoas ao meu redor ficariam muito felizes e que todo mundo ia torcer muito pela minha felicidade. E eu tinha certeza disso. Eu não conseguia imaginar uma hipótese das pessoas que eu conheço não torcerem pelo meu casamento. E quando eu falo pelo meu casamento, eu acho que nesse episódio aqui especificamente eu vou estar falando muito mais da festa de casamento do que qualquer outra coisa, tá? Deixando bem claro. E assim, gente, já especificando logo de cara, não é que eu acho que as pessoas estão, nossa, estão todos contra mim, querendo meu mal, querendo que meu casamento não aconteça. Não, não é isso. Mas é maravilhoso e assustador ao mesmo tempo ver que ninguém tá nem aí pra nada. E isso pra mim foi um choque de realidade, porque como eu falei pra vocês, esse episódio é sobre expectativa. E eu sempre tenho muita expectativa nos outros, e isso é um problema que eu tô sendo tratada por Deus, gente, sinceramente. Desculpa se a minha voz estiver um pouco rouca, meio voz fumante, eu não fumo não. Mas o que acontece? Eu passei a tarde toda cantando no karaokê com os meus amigos. Então a minha voz, ela tá assim um pouco prejudicada. Eu deveria fazer o quê? Repousar. Eu vou fazer isso? Não, claro que não. Eu vou ficar aqui falando horrores com vocês, porque afinal de contas, é isso que eu quero fazer. Pra quem tá me assistindo no YouTube, todos esses produtos de skincare que eu tô usando no meu rosto estarão listados aí embaixo, então pode procurar que você vai achar. Um ponto importantíssimo sobre a expectativa é que ela cega a gente pra algumas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, a nossa necessidade de movimentação. Cara, quando a gente tem muita expectativa no outro, a gente acaba se esquecendo que muitas coisas vêm da nossa movimentação, vêm daquilo que a gente precisa fazer. E vem também do BO que a gente precisa resolver. Então, por exemplo, às vezes você tem expectativa que uma pessoa X vai te dar um presente no seu aniversário. E essa pessoa não dá. E aí, você deixa de comprar um item específico que você tá precisando, porque você fala assim, eu tenho certeza que eu vou ganhar dessa pessoa esse presente. E aí, a pessoa não te dá presente, você fica frustrada, fica sem o seu item e muitas vezes acaba até gastando dinheiro com outra coisa. E uma coisa que eu aprendi é que não se pode viver dentro dessa expectativa de que as minhas necessidades serão supridas por outra pessoa. E assim, gente, parece catastrófico o que eu tô falando, mas eu juro pra vocês que tem embasamento. Isso leva a gente pra um lugar de dependência muito grande de Deus. E esse lugar não é um lugar confortável, tá? Inclusive na Bíblia, em diversos momentos que o homem precisou viver da dependência de Deus, foram momentos em que os homens passaram por situações absurdas. Vou dar alguns exemplos. Moisés teve esse momento de dependência de Deus, principalmente, tá? No deserto, quando ele estava com o povo. Ele tinha milhões de pessoas para liderar. O povo era extremamente reclamão. E uma coisa que eu ouvi ontem, que eu fiquei tipo assim, meu Deus, é muito verdade. Você, quando tem mentalidade de escravo, não pode entrar na Terra Prometida. Eu nunca tinha pensado nisso, porque sempre que eu lia o Êxodo, inclusive eu terminei de ler recentemente, sempre tinha essa coisa do, cara, essas pessoas saíram do Egito. Essas pessoas enfrentaram várias situações no deserto e muitas delas, uma geração inteira, não pisou na Terra Prometida. Só os filhos, as crianças que eram muito pequenas quando saíram do Egito, ou então crianças que nasceram nesse período de peregrinação no deserto que durou mais ou menos uns 40 anos. Por que que seus pais, por que que pessoas que estavam lá no Egito, passaram por tantas coisas, sofreram tanto, não pisaram na Terra Prometida? E essa foi a explicação do teólogo, né, do arqueólogo que eu tava ouvindo, é teólogo também e pastor, e ele tava dizendo exatamente isso, cara, quando você tem mentalidade de escravo, você nunca vai pisar na Terra Prometida.
E esse também é um ponto que pra mim tem muito a ver com a questão das expectativas. Cara, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. E muitas vezes a mentalidade de uma pessoa que cria expectativas nas outras é uma mentalidade muito ligada a uma certa orfandade de Deus, a uma certa orfandade, a uma certa dificuldade de se entender como filho de Deus. E eu vou dar exemplos aqui que vocês vão conseguir relacionar. Cara, e a gente tá pagando uma festa de casamento. Festa de casamento, gente, é muito cara. Inclusive, se você vai casar, eu já vou interceder pela sua vida. Coloca o seu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você. Eu estou falando sério, eu vou orar por você. Casamento é uma coisa desgastante, é cara, é extremamente angustiante em muitos momentos organizar um casamento, por menor que ele seja. O meu casamento não é um casamento grande, não é um casamento cheio de frufru, mas às vezes eu beiro a loucura. Eu não tô nem brincando, assim, com o tanto de coisa que eu tenho pra resolver, com o tanto de situação que acaba existindo dentro de uma situação de casamento. E assim, se você vai casar, eu vou dizer pra você, já vai preparado pra passar algumas lutas, pra passar algumas situações, porque elas existem e tá tudo bem, tá? Ninguém vai morrer, você vai sobreviver, vai ser um dia ótimo. Eu estou falando isso aqui considerando que eu ainda não estou casada quando eu tô gravando esse vídeo, então eu tenho que me dar também essa força interior, mas é o que eu escutei de mulheres casadas. Fica tranquila, vai dar tudo certo, então eu tô acreditando nelas, porque elas não são mentirosas. As que eu conheço. Muitas vezes, quando eu abria vídeos na internet pra ver pessoas falando sobre casamento, pessoas cristãs mesmo, eu via as pessoas falando, tipo assim, é porque o Senhor provê tudo. E, gente, realmente, o Senhor provê as coisas. Mas existe muita luta e eu acho que as pessoas têm dificuldade de falar isso. Talvez seja por uma dificuldade de entender o meio termo entre reclamar e apenas mostrar a situação. Ou às vezes tem gente que não gosta, né? Na internet tem muito dessas coisas das pessoas não gostarem de contar muito derrota. Eu sou uma influenciadora que eu nunca parto desse pressuposto, tá? Eu gosto de falar a verdade, até porque deixando bem claro, tem coisa que eu sei que não se fala na internet porque envolve outras pessoas, é íntimo, mas tem coisas que dizem respeito à minha vida que eu acho que eu preciso falar porque, sinceramente, eu gostaria de ter sido avisada. E aí depois eu tive que conversar com pessoas que eu conhecia que eram casadas e falar com elas assim, é normal tá acontecendo isso? Elas falaram, sim, é muito normal. Eu fiquei assim, obrigada, gente, por me falar agora, porque eu tava achando que era um problema comigo. Eu falei, nossa, com todo mundo foi ótimo, chegou na minha vez, tá um horror. Então assim, né? Muitos fatores devem ser levados em consideração nesse processo de casamento. Um deles é a sua condição emocional, é a sua condição social e muitas outras condições. Além disso, a condição da expectativa. É muito comum que você tenha expectativa que as pessoas vão reagir aos eventos relacionados ao seu casamento com uma super alegria, com uma super empolgação, que elas não vão. E você precisa estar preparada para isso. Eu me peguei esses dias numa situação muito engraçada, porque a gente tá organizando um chá de panela. Minha cabeça era pra ser o dia mais divertido de todos antes do casamento. Literalmente uma preparação pro casamento. E eu me surpreendi consideravelmente quando eu percebi que tinha gente que nem tinha respondido o meu convite, tinha gente que nem tinha visto, tinha gente que viu e não me disse sim ou não. E assim, parecem coisas muito bobas, mas eu tô usando elas pra exemplificar essa situação. São situações que, cara, organizar um chá de panela que seja, você precisa saber quem vai, porque você precisa ter tudo contado, você precisa organizar brincadeira, você precisa organizar comida, tem muita coisa pra organizar e você precisa ter uma noção de quem vai estar lá. Quem são as pessoas que vão? Quantas pessoas são? Quem são essas pessoas? E aí, quando as pessoas não te respondem, você fica assim, gente, por favor, tenha um pouco de empatia dessa noiva e desse noivo que estão tentando organizar um negócio legal pra prestigiar vocês também, de certa forma. Foi num desses momentos que eu esperava que os outros abraçassem a causa, tanto quanto eu e o meu noivo estávamos abraçando, que eu me vi completamente frustrada, com as minhas expectativas, assim, no chão. E é muito importante dizer aonde Deus entra nisso tudo. Na verdade, não é nem dizer onde Deus entra, mas aonde eu permiti que Deus entrasse nisso tudo. Porque tem situações na nossa vida que a gente fala assim, Senhor, você está no controle. E a verdade é que a gente está falando isso e está segurando o controle. O maldito do controle não entrega para Deus de jeito nenhum. E assim, gente, sinceramente, Deus não vai ficar brigando de cabo de guerra com a gente. Ele vai simplesmente falar assim, olha, a hora que você quiser realmente me entregar o controle da sua vida e dessa situação, eu vou agir.
Então, eu me vi nessa situação. Preciso entregar o controle disso pra Deus e acreditar que Ele vai fazer o que é melhor. Que do jeito que Ele resolver, é o jeito que vai dar certo. E, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz. Por alguns motivos. O primeiro deles é que organizar as coisas pensando na expectativa dos outros é muito desgastante, porque a gente começa a se amoldar num padrão de validação alheia. E é um padrão terrível. É um padrão de orfandade também. É um padrão onde a validação de outro ser humano é a coisa mais importante do mundo para você e não a validação de Deus. E eu me vi muito nesse momento, onde a opinião de algumas pessoas sobre como eu fazia as coisas, sobre do jeito que eu fazia as coisas, como estavam se encaminhando as coisas, estava se tornando a opinião mais essencial. E a opinião de Deus, muitas vezes, eu tô sendo muito sincera aqui falando isso, e eu espero que você consiga compreender, mas a opinião de Deus, muitas vezes, não era nem cotada por mim, porque eu ficava tipo assim, ai, Deus tá abençoando e tal. Mas eu não perguntava pro Senhor, não perguntava o que que ele achava da decoração, o que que ele achava do bolo, o que que ele achava. E ai, que bobeira, você vai perguntar pra Deus sobre a decoração do seu chá de panela? Sim, porque, sendo muito sincero, o meu casamento inteiro é um grande milagre. E eu falo isso de uma forma muito sensata, tá? Porque a casa de festa onde a gente vai casar, a gente nunca conseguiria casar. O valor que está sendo pago, a gente nunca conseguiria pagar. Tantas outras coisas aconteceram do jeito que deveriam acontecer. E eu nem sei aonde a gente estaria se não tivesse tudo sido orquestrado por Deus. E eu sei que até o dia do casamento, e ainda falta um pouquinho, a gente vai viver muitos milagres. Eu tenho consciência disso. Não sei quais são, mas sei que eles vêm. Eu não posso vir aqui e simplesmente falar assim, ai, não sei. Não, gente, eu sei. Porque eu sei da minha vida e eu sei o que o Senhor fez nesse meio termo, nesse meio de caminho. Então, essa coisa da expectativa no outro, numa outra pessoa, é algo muito falho. Até porque as pessoas, elas são muito condicionadas ao que está acontecendo na vida dela. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que às vezes está passando por algo ruim, ou algo difícil, ou algo muito bom, e ela vai parar de se importar com a vida dela por aquele período de tempo para se importar com a sua vida. É natural do ser humano ser focado mais em si. Então, dificilmente você vai ter alguém que vai conseguir olhar para fora do próprio umbigo. E isso não é nenhum pensamento ruim sobre a humanidade, nada do tipo, ou dizer que todo mundo é egoísta, não é, gente, mas as pessoas realmente estão mergulhadas na própria existência, nos próprios problemas. É uma realidade. Eu acho que, inclusive, eu tô aqui falando exatamente sobre isso. Claro que eu tô abrindo com vocês algumas coisas pra tentar ajudar, mas que é uma realidade, é uma realidade. A gente é muito mais preocupado com os nossos próprios problemas do que com os problemas dos outros, mesmo que até eles pareçam maiores ou mais importantes, os nossos problemas sempre vão parecer mais urgentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. As pessoas às vezes estão tão mergulhadas na própria vida que não importa o que tão legal esteja acontecendo com você, elas às vezes não vão conseguir pegar aquele time de deixa eu dar uma atenção especial para isso aqui. Algumas vão, outras não. E essas mesmas algumas que vão, às vezes não vão também. E tá tudo bem. É parte do processo. Isso também reflete em outras áreas da nossa vida. Trabalho, por exemplo. Cara, eu lembro que teve uma época que eu trabalhava em escola e tudo que eu fazia, eu pensava na expectativa da aprovação. Pensava assim, cara, será que minha chefe vai olhar pra mim e vai pensar assim, que trabalho incrível. E muitas situações, muitas mesmo, gente, da minha vida, não só de trabalho, mas outras situações em geral, eu me via naquela coisa de tipo assim, sabe quando você é criança, faz um desenho e vai mostrar pro seu pai? E aí você quer que ele olhe o desenho e fale, meu Deus, filha, esse é o desenho mais lindo do mundo. Muitas vezes eu me via fazendo as coisas e esperando a aprovação das pessoas pro meu desenho. Em inúmeros momentos eu me vi nesse lugar onde eu tava ali, tipo, gente, olha aqui o desenho que eu fiz, que legal. Alguém pode, por favor, elogiar pra eu saber que realmente ficou bom? E eu olhava pro desenho e eu via que ele tava bom. Eu via que ele tava bem feito, que eu tinha usado as cores certas, mas eu queria que alguém me falasse. Muito engraçado, porque tem certos sentimentos na trajetória humana que a gente prefere ignorar. E a necessidade de aprovação é um deles. A gente tenta colocar vários subterfúgios pra fazer parecer que não é isso. Mas no fundo a gente sabe que é.
no fundo, a gente sabe que é. Tem muitos momentos que você pode encontrar necessidade de aprovação sendo uma coisa muito presente na sua vida. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu tinha muita necessidade de aprovação masculina. Eu estava sempre namorando, eu estava sempre envolvida com alguém, porque eu entendia que se um rapaz me desse uma atenção romântica, isso era sinal de que eu era especial de alguma forma. E a verdade é que isso foi muito ruim pra mim a longo prazo, né? Eu tive que passar por um grande detox. Hoje em dia, né, estou noiva de uma pessoa ótima, mas antes de eu me relacionar com o meu noivo, eu passei por um grande detox, uma grande solteirice, pra me curar desses grandes processos de sair de um relacionamento e entrar no outro com umas pessoas que às vezes eu nem conhecia direito, que eu nem. E aí começava a namorar e aí percebi que não gostava da pessoa, mas eu tinha muita necessidade de aprovação de um homem. De um homem dizer pra mim que eu era bonita, que eu era inteligente, que eu era legal. E quando isso não acontecia, eu às vezes me mantinha em relacionamentos. Isso, gente, observe esse padrão. De vezes eu me mantinha em relacionamentos que não eram muito legais pra mim. E as pessoas falavam coisas pra mim que não eram muito bacanas, porque eu queria provar pra aquela pessoa que ela tava errada. Se esse cara tá achando isso de mim, eu preciso provar pra ele que ele tá errado. E eu ia até o meu limite pra provar que ele tava errado. Muitas vezes isso foi muito desgastante pra mim. Não preciso nem dizer que foi um problema muito grande na minha saúde mental depois, né? Questão de ansiedade. Foram coisas que eu precisei desconstruir. Mas é um tipo de aprovação que a gente busca na vida, né? Aprovação de meninos, de rapazes. Outro tipo de aprovação que a gente busca muito é a aprovação acadêmica. Então, eu sou a minha nota, eu sou a opinião do meu professor sobre mim. Eu sofri muito com isso na época da escola, porque eu era uma aluna muito boa. E aí chegou um período da escola que eu comecei a sofrer com alguns problemas de ansiedade, eu acredito que de depressão também, embora eu não tenha tido diagnóstico na época. E as minhas notas despencaram. E os professores falavam pra mim, tipo assim, você tá feliz com essa nota? Você tá achando bonito que você tá tirando essa nota? E eu ficava tipo, eu tô passando maior barra, tô passando maior problema. Minha nota é a última coisa importante dentro dessa situação. E pra mim foi muito difícil entender que eu não era burra só porque o meu conceito escolar não era um conceito pré-estabelecido que era bom. Eu só tava passando por um momento difícil e não conseguia estudar. E eu quase repeti de ano, foi toda uma situação. Um outro tipo de aprovação que é muito comum é a aprovação que as pessoas têm de seus responsáveis, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa, às vezes, que cresceu num lar onde você quer a aprovação da sua mãe e do seu pai o tempo inteiro. E assim, é um tópico mais sensível, porque eu não acho errado você querer que seus pais sintam orgulho de você. Inclusive, eu quero que os meus pais sintam orgulho de mim. Mas é muito complicado quando a gente coloca a nossa felicidade em cima disso. Porque existem alguns tipos de relacionamento entre pai, mãe e filhos que nada que o filho fizer é suficiente, ou existe muita comparação, né? Principalmente quando tem o mais velho, o mais novo, existe às vezes uma comparação, porque o seu irmão isso, porque o seu irmão aquilo, porque você não fez isso. E é uma grande dificuldade, né, que as gerações passadas têm de compreender, que hoje em dia eu acho que está sendo muito bem compreendido. Eu acho que quando eu for mãe, eu vou ter uma visão mais clara sobre isso. Eu vejo mães um pouco mais jovens que têm uma visão bem esclarecida sobre isso também. Deixando bem claro, não estou dizendo que todas as mães da geração passada, da geração dos meus pais, são assim. Mas existem, a gente sabe que existe esse tipo de carga, né? Existe também muito aquele tipo de carga do tipo assim, filho, você não vai conseguir fazer isso, não importa o quanto você se esforce, o seu pai e a sua mãe às vezes falam que você não vai conseguir fazer algo e você enfia na sua cabeça que isso é uma verdade, e aí isso te paralisa. E esse é o ponto sobre expectativa que a gente precisa falar. A expectativa é muito perigosa porque ela não é só uma coisa que tá ali que você vai acabar ficando frustrado, vai ficar triste, mas você vai superar. É quando isso te paralisa. Então, se nada acontece de acordo com a minha expectativa, eu não vou me mover mais, porque significa que não existe nada de bom pra mim dentro disso. E, gente, cara, quando a gente para pra pensar nos exemplos que Deus deixou pra gente na Bíblia, a gente tem que agir exatamente como o contrário. Exemplos muito bons disso são Jesus, tipo, toda a história da vida de Jesus foi colocada uma expectativa em cima dele, que ele ia ser o cara que ia derrubar o Império Romano. Esse cara é brabo.
esse cara vai acabar com o Império Romano, a gente vai sair daqui armado a qualquer momento. Tinha um cara, um dos discípulos de Jesus, que era um zelote. Você sabe o que é um zelote? É um homem que é treinado a vida toda, desde criança, para matar romano, para ser um cara subversivo. Então ele era contra o governo romano, que era dominante ali dentro daquela situação. E claro, gente, os judeus, eles não gostavam dos romanos, mas nenhum deles saia com uma faca na rua para matar um general romano, um soldado romano. Mas os zelotes faziam isso. E tinha um cara zelote que, quando ele conheceu Jesus, ele era zelote. E o primeiro contato dele com Jesus foi até um contato que eu acredito, isso não tá na Bíblia, mas eu acredito que tenha sido tipo assim, mano, é o Messias de fato, e ele é um Messias político. E, no caso, não era. É claro que esse cara depois deixou o ofício dele para seguir Jesus, mas, tipo assim, num primeiro momento eu acredito que ele olhou para Jesus e pensou assim, é o Messias, o meu Messias político, o meu Messias que veio para acabar com Roma. Uma expectativa colocada em cima de Jesus. E foi frustrada. E graças a Deus, porque ainda bem que a história que a gente tem, a história da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, são coisas que mudaram a história da humanidade, a nossa relação com Deus, e ainda bem que não foi feita a nossa vontade. Então, isso é um ponto muito importante. Ainda bem que as nossas expectativas são frustradas. Ainda bem que eu faço várias orações que Deus completamente ignora. Pra mim é misericórdia, sabe? Uma outra história que eu gosto muito, que expectativas foram frustradas, é a história de José. Tem um sonho de que ele vai ter uma posição de poder, e aí ele abre o bocão dele e conta pra todo mundo da casa dele. Irmãos, pai e mãe, saibam, eu vou ter uma posição de poder. E aí fica todo mundo assim, meu Deus, José é completamente maluco. Os irmãos ficam tomados de inveja, que inclusive é um sentimentinho humano muito presente na nossa vida. A gente deveria fazer um episódio inteiro sobre isso, mas eu vou pensar exatamente sobre o que eu vou falar. Os irmãos de José ficam completamente tomados de inveja e falam assim, ele tá achando que ele é alguém, então a gente vai acabar com a história dele hoje. Vamos botar ele num poço, ou melhor, vamos vender ele, fazer um dinheiro. José é vendido como escravo e simplesmente ele vai parar numa terra desconhecida, com uma língua que ele não conhece. E eu consigo imaginar a frustração pessoal dele ao pensar que, tipo assim, cara, Deus me prometeu, falou comigo num sonho que eu ia ter uma posição de poder. E hoje eu estou no contrário de uma posição de poder, eu tô numa posição de escravo. Uma expectativa muito frustrada. Então, se ele fosse um cara preso à sua própria expectativa, ele ficaria paralisado dentro da prisão, amargurado, triste. Poderia até vir a não realizar tudo que ele realizou lá dentro, não ser excelente em tudo que ele fazia lá dentro, a ponto de ganhar a confiança do carcereiro, por conta de uma paralisia movida de uma expectativa que ele colocou. E o pensamento dele era só, Deus falou isso comigo e eu sei que Deus é fiel e eu sei que Deus me enxerga. Em algum momento, eu serei visto. E aconteceu. E o que Deus tinha prometido para ele, de fato, se tornou uma realidade. Deus, em inúmeros momentos, me colocou em lugares de vislumbrar um futuro, uma situação. E quando eu olhava de onde eu estava, eu falava assim, impossível disso acontecer. Mas aí eu pensava mais um pouquinho e eu começava a traçar caminhos humanos para as coisas acontecerem. Então, se Deus falou que eu vou chegar aqui no ponto B, eu vou vir por C, D e F, eu vou chegar aqui. E, na verdade, era só o meu jeito racional de tentar criar maneiras de fazer os milagres de Deus e os planos de Deus acontecerem na minha vida meio que de uma forma um pouco forçada. Depois de um tempo eu entendi que a graça de você viver na dependência de Deus, viver os milagres do Senhor, é justamente você se permitir não ter o controle e não fazer planos. Essa é a coisa que mais tem sido incrível na minha vida, não fazer planos. Não significa que eu vou viver como uma irresponsável, mas significa que eu não vou ficar maquinando na minha cabeça todo o caminho para eu chegar onde Deus falou que eu chegaria. Porque às vezes o lugar que Deus falou que eu chegaria não é agora. Às vezes Deus prometeu que você seria uma coisa X, que você estaria no lugar Y e você acha que isso vai acontecer na semana que vem, no mês que vem, e às vezes pode demorar anos. Deus prometeu para José que ele seria um grande governador. E isso aconteceu depois de muitos anos mesmo. E ele passou muito perrengue até chegar lá. Mas ele guardou essa promessa no coração. Ele teve expectativa na fidelidade de Deus e não nos planos que ele mesmo tinha traçado com aquilo que Deus tinha falado pra ele. De verdade, não sei se eu fiquei muito dentro do tema nesse episódio, mas eu quero te lembrar isso. Provavelmente você tem expectativa em relação a alguma coisa. Talvez a sua vida amorosa, talvez a sua vida emocional, talvez você tenha muita expectativa
de uma cura ou expectativa de uma posição financeira sua, algo que você quer muito que aconteça, de um casamento, mas eu acho que o mais importante disso tudo é você parar e perguntar para o Senhor: é para isso acontecer? Como o Senhor quer que eu esteja? Não perguntar para Deus como ele vai fazer, porque isso é da conta dele, não é da nossa. Os caminhos do Senhor são misteriosos, mas perguntar pro Senhor assim: beleza, eu quero fazer a minha parte, como eu tenho que estar para as coisas funcionarem, né? É uma pergunta que eu faço muito pro Senhor, assim, o que eu preciso fazer agora? Porque às vezes a gente sai se atropelando e fazendo coisas que Deus não pediu pra gente, mas raramente a gente pergunta pra Deus assim: tudo bem, o que eu preciso fazer agora? Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja muito sentido no que você já pediu, o que você quer? E aí o Senhor vai falar com a gente. Esse foi o nosso Enquanto Eu Faço Qualquer Coisa cast. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro episódio de muitos, porque eu acho muito importante a gente conversar sobre isso aqui e sobre tantas outras coisas. Eu encontro vocês em breve. E é isso. E me segue nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na tela, e se você estiver me ouvindo no Spotify, vai estar na descrição do episódio, então para você não perder. E não deixa de colocar a sua opinião aqui. Se você vai casar, coloca o seu nome para orar por você. Se você tem algum assunto que você acha que deve ser falado aqui no Enquanto Faço Qualquer Coisa cast, você coloca aí também, que eu posso anotar para falar. Em um momento oportuno eu vou querer falar sobre isso. Então é isso, tá? Um beijo, um queijo. Não se esquece de orar por mim também, tá? Porque é importante. Beijo e tchau, tchau.